Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Bless. E para quem não me conhece, eu sou a Silene e hoje é um dia muito especial porque é a inauguração do nosso programa aqui no estúdio da Aspa. E como que surgiu essa ideia? O Pod Bless, ele nasceu de um propósito muito simples e veio do coração mesmo, para ser um espaço leve, seguro, para as pessoas falarem sobre a vida real mesmo, sobre a experiência que tiveram com Deus. E para abrir essa jornada, eu tenho aqui comigo o primeiro convidado do nosso programa, uma pessoa muito especial, que é o Felipe Reis. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Si, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer, porque Deus é bom, e gostaria também de dar as boas-vindas aí aos nossos queridos internautas, né? Porque eu me sinto muito feliz de ser o primeiro a ser convidado, né? Que Deus abençoe esse programa, né? Bless é a bênção, então que sejam muitas bênçãos compartilhadas neste canal. Amém. E o Felipe, especialmente, ele está vivendo uma fase na vida dele maravilhosa. O Ethan já está com 3 aninhos, para quem conhece o Felipe sabe que ele é casado, com a Yasmin, tem o Ethan e tem um presentinho, né, que está chegando daqui a pouco. Mas além desse presente que vai animar ainda mais a família dele, tem uma surpresa, uma novidade que vai acontecer em breve, mas eu não vou falar agora, para vocês assistirem até o final. Então, depois eu falo mais um pouquinho sobre essa novidade. E, para começar, eu quero saber, Felipe, um pouquinho mais sobre a experiência que você teve com Deus. Eu sei um pouquinho assim, sobre a sua história, eu sei que você já era cristão, mas não começou na nossa igreja, na Igreja Adventista da Reforma. Você era da IASD, na verdade, que é a Igreja Adventista. Então, eu queria que você contasse pra gente quando, em que momento, assim, mais ou menos, você sentiu que Deus queria um destino diferente, que não era aquilo ali que você estava vivendo. O que você sentiu? Qual o sinal que você teve? Conta um pouquinho da sua experiência. Legal. Então, essa é uma experiência muito boa, porque eu sou como já foi dito, de um lar cristão, né? Cresci numa família adventista. Mas meus pais casaram muito jovens, né? Minha mãe tinha 14 anos quando se casou. Nossa, então muito jovem. Muito jovem, e ela me teve com 16 anos, se eu não me engano. Então, era uma família muito jovem, né? E esse desarranjo familiar, né, podemos dizer assim, né, de tão precoce, causou algumas dificuldades no relacionamento dos meus pais, né? Então, eles eram da igreja, mas foi passando o tempo, e o início da minha infância, eu cresci na igreja, mas por volta ali dos meus 14 anos, eu meio que me rebelei, não tinha conhecimento exatamente da verdade, né? Ia à igreja, orava com os meus pais, mas não tinha aquela experiência individual. E aí eu comecei a deixar de ir à igreja, meus pais deixaram de ir à igreja, eu deixei de ir à igreja também, e começou aquela fase de querer trabalhar. E o único emprego que eu arrumei era um emprego que precisava trabalhar no sábado. Né? Então, adolescente ali trabalhando no sábado, e foi deixando Deus de lado, né? Mas foi passando o tempo, e enquanto eu trabalhava nesse emprego, a minha avó, uma mulher muito cristã, ela falou: filho, olha, tá tendo semana de oração na igreja sobre as profecias do Apocalipse. E eu sempre amei as profecias do Apocalipse, mesmo sem entender muito bem o que significava. E eu comecei a ir com a minha avó durante a semana, aquela semana de oração. E foi interessante porque quando chegou o sábado daquela semana, a minha avó morava ao lado daquele emprego, e ela convidava toda a família para almoçar na casa dela no sábado, né? Então, chegava no momento do almoço, eu estava trabalhando. E era exatamente do lado, imediatamente ao lado. E eu me lembro que minha mãe chegava e dizia assim, eu via todo mundo chegando na casa da minha avó, né? Da igreja. Minha mãe começou a ir à igreja nesse tempo, voltar a ir à igreja, meus pais, né? E aí minha mãe dizia assim, olha, Fê, vai pra casa, depois de terminar, que eu trabalhava até meio-dia, vai pra casa, toma um banho, a chave vai estar debaixo do tapete. Ela sempre falava isso. E aí eu voltava. Só que teve um momento que eu tava ali trabalhando, assistindo a semana de oração, e vendo minha família chegando, né? Foi uns 2 ou 3 sábados, assim. E aí Deus tocou no meu coração. Falou, olha, aqui não é o seu lugar. E a sua avó, ela era da Adventista? Da Adventista, a família toda Adventista. Sim. Falou, olha, aqui não é seu lugar, eu tenho algo especial para você. E eu me lembro que Deus foi trabalhando no meu coração, né, naquela semana de oração, e eu falei assim, eu vou fazer um concerto com Deus.
Eu falei, Senhor, e eu falando em silêncio, né, no meu pensamento, se o Senhor arrumar um emprego para mim que não precisa trabalhar no sábado, eu vou te servir por toda a minha vida. Falei isso. Sim. E aí, comecei a cantarolar uma música, eu lembro até era um hino, né? E eu saí, deu mais ou menos meio-dia, minha mãe falou, olha, vai para casa, toma um banho e a chave vai estar debaixo do tapete. E eu fui cantarolando, a casa da minha mãe era bem perto da casa da minha avó, e eu me lembro que quando eu abaixei para pegar a chave, eu senti uma mão no meu ombro, um amigo de infância, falou assim, Fê, eu arrumei um emprego para você e não precisa trabalhar no sábado. Que rápido, exatamente, né? Naquele mesmo dia, né? Gente. E eu senti que Deus realmente falou por intermédio desse meu amigo, né? E eu me emocionei, como eu estou emocionado agora, e eu nem contei para os meus pais dessa experiência, né? Sim. Eu fui, almocei com eles, e daquele momento eu decidi que eu precisava ter um encontro mais íntimo com Deus. Eu comecei então a estudar a Bíblia mais profundamente, eu comecei a dar estudos bíblicos, fui batizado, e aí acho que a gente vai continuar aí nas perguntas, jovem, né? 14 anos. 14 anos. Aí eu me batizei com 15, né? Foi bem rápido. Exatamente. Eu gosto muito de ouvir a experiência assim, que as pessoas têm, porque Deus toca o coração de uma maneira diferente em cada um, né? Sim, e é tão bom ouvir, né? Exatamente. E a pessoa lembra, se emociona, é muito bom. E é claro, assim, eu acho que a experiência religiosa, ela não precisa partir do sobrenatural, né? Tipo, Sim, olha, nesse sim. caso eu falei com Deus, Deus respondeu dessa forma, porque foi a forma que eu precisava, né? Mas tem pessoas que têm mais maturidade cristã do que eu, né? E de repente Deus não precisa se revelar dessa forma, né? Como um concerto daquele. Mas eu, como estava tão imaturo na fé, foi a forma que Deus respondeu, né? Às vezes você está aí do outro lado, não é um chamado desse, nossa, mas eu não vi um milagre na minha vida. Não, calma, não é que você não viu o milagre está acontecendo. Só que talvez Deus não precise usar o sobrenatural para te alcançar, porque você já tem um pouco mais de maturidade espiritual. Sim. E num futuro breve, assim, às vezes na hora a gente não entende, mas depois a gente vê quão aquilo foi grande, né? Exato. Tanta mudança que trouxe na nossa vida. Exatamente. Então, aos 14 anos, tão jovem, você teve esse primeiro contato com Deus. Mas eu queria saber, assim, o principal, que eu fiquei curiosa, como que você chegou na nossa igreja, na Adventista da Reforma? Isso, então, aí foi um processo, assim, que hoje, conversando aqui, é algo maravilhoso ter conhecido essa mensagem tão preciosa que é a mensagem que Deus revelou na tríplice mensagem angélica, a mensagem do quarto anjo, mas no início foi um trauma, porque para pensar. Eu não gosto de falar muito isso, mas a minha família é uma família muito tradicional adventista. Para vocês terem uma ideia, o primeiro pastor adventista ordenado no Brasil foi da minha família. Então, eles se orgulham muito dessas coisas. Então, eu era um adventista bem orgulhoso, dizendo assim, né? E quando eu comecei para a igreja, comecei a dar estudos bíblicos, e nesses estudos bíblicos a minha família assistiu, muitos da minha família assistiram estudos bíblicos, muitos foram batizados, então já começou aquela coisa, o Felipe vai ser pastor, então precisa ser pastor, porque na minha família o meu avô era um evangelista, meu tio é pastor adventista, tem um tio um primo pastor adventista. Então falou, olha, o Felipe tem que ser um pastor adventista. E eu gostei da ideia. Falei, por que não, né? Sim. E aos 18 anos, terminado o ensino médio, eu fui para o NASP no processo seletivo para poder se tornar um pastor adventista. Porque para ser um pastor adventista precisa ter a faculdade de teologia, né? E nesse inteirinho eu já estava namorando com a Yasmin, foi quando eu conheci a Yasmin nesse processo, né? A princípio eu iria estudar teologia no IAN, porque meu tio era pastor naquele distrito, eu ia morar com ele, mas como eu comecei a namorar com a Yasmin, eu não queria ir embora, né? Aí eu falei, bom, então eu vou estudar aqui em São Paulo mesmo. E quando eu estava no NASP, eu recebi uma ligação dela. Ela falou, olha, minha mãe está estudando com o pessoal da Reforma, né? E faz sentido o que eles estão explicando. Olha aí. E eu fiquei super preocupado, né? Sim. Falei, como assim? Eu tô aqui preparando para ser um pastor da nossa igreja e você fala que sua mãe tá saindo da igreja? Que negócio é esse? Aí eu fui para lá, né? Eu abandonei todo aquele sonho de ser pastor adventista e fui investigar. Confrontar, né? Porque eu fui com o espírito de confrontar. E quando eu cheguei lá, comecei os estudos e, olha, não tinha para onde sair. Né? Era uma mensagem assim, muito clara, era claro como a luz do meio-dia, era cristalino como o mar de cristal do trono de Deus. E eu falei, não, é realmente algo muito importante.
E aí foi quando fiz o rompimento. Tomei a decisão. Eu preciso fazer parte desse grupo, né? Sim. E quando eu tomei essa decisão, foi um choque para minha família. Imagino. Né? Então, meu tio que é pastor, primo, meu avô, então aquela comoção. O presidente da associação veio falar comigo. Foi um caos. Imagino. Né? Então, a minha sogra, ela teve uma parte muito importante nisso, porque ela era a pessoa mais madura, ela que, né, estava recebendo os estudos assim mais intensamente, e aí ela chamou os pastores da nossa igreja, e os pastores da igreja adventista quiseram participar, quiseram confrontar quiseram um debate, meio que um debate, sem conversar, né? E aí ficou os pastores da nossa igreja, os pastores da igreja adventista, aí eles foram conversando na cordialidade. E aí, nesse período, que não é aconselhado debate, né? Ninguém queria um debate. Mas aí ficou muito claro que realmente a mensagem da reforma ela era mais semelhante ao que fazia a mais Bíblia sentido. explica. E aí estou aqui, né? Entrei para a obra em 2013, aos 19 ou 20 anos. E estou nessa caminhada até hoje. Graças a Deus. E hoje você é uma influência, né, na nossa igreja, tanto na escola, porque nós trabalhamos juntos na escola, para quem não nos conhece, na escola, na igreja como professor, né, na escola, na igreja como obreiro e outras funções que você tem agora na ASPA, né? Exatamente. E aí foi um período muito bom, né, que a gente passou na escola. Foram 4 anos trabalhando como capelão. A gente fez algumas visitas muito emocionantes, né? Sim, lembra aquela visita que a gente visitou pro pai que estava com câncer em terminal, e a gente foi lá para confortar, e ele que confortou a gente, né? Sim, foi muito especial mesmo. Aquela visita. Acho que a Si pode falar um dia aí só sobre esse contato que foi muito especial. Sim. Mas a princípio eu também não fiquei muito à vontade de ir para a escola, né? Porque imagina, trabalhando com igreja, com almas, e de repente ser colocado na escola, né? Foi um desafio muito grande, mas olha, eu posso dizer com certeza que foi uma das experiências mais bonitas que eu tive no meu trabalho. Surpreendeu. Com Deus. Então foi muito positivo. Que bom, fico feliz. Para quem está assistindo ainda, né? Continuem assistindo, porque agora eu vou falar sobre a surpresa que eu disse no começo, né? Porque era para vocês esperarem. Então, especificamente agora, sábado, dia 25, vai acontecer uma coisa, um passo ainda maior na trajetória do Felipe, porque ele vai ser ordenado a pastor. Olha só que incrível. Tão jovem e tantas coisas aconteceram, né, contigo desde a tua juventude de 14 anos e continua acontecendo, né? Exatamente. Várias surpresas. Para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu fui chamado e disseram, olha, seu nome passou no conselho, né? Porque existe todo um processo para chegar até a ordenação, né? E é uma santa responsabilidade, né? Sim. A princípio você fica assim feliz por causa da notícia e depois começa a cair a ficha, o tamanho da responsabilidade que é ser um pastor de um rebanho assim tão importante. E eu peço que vocês orem, tá? Orem bastante por esse trabalho, por esse ministério, porque nos dias atuais, eu percebo que cada dia que passa, o trabalho pastoral ele tem sido cada vez mais difícil, é necessário mais consagração, e no mundo de hoje, realmente a gente precisa estar mais próximo de Deus para executar esse trabalho. Então orem, por favor, para que almas possam ser alcançadas por esse trabalho. Amém, vamos orar. Inclusive, o intuito desse programa é sobre isso também, atingir mais almas possível, porque nós sabemos que Jesus está voltando e cada dia que passa está chegando mais próximo da vinda dele. Então a gente precisa fazer algo diferente, cada um precisa fazer um pouquinho, isso que vai fazer a diferença, porque às vezes uma pessoa, alguém pode estar assistindo agora, nunca ouviu falar sobre isso. Então é uma oportunidade, todos que puderem, né, falar um pouco mais da sua experiência, do seu conhecimento sobre Jesus, vai ser importante, né? Exatamente. É importante mencionar, porque aos 14 anos, quando eu fiz aquele, vamos dizer, um voto com Deus, né, que eu serviria a Deus por toda a minha vida, é importante mencionar que eu não tomei a decisão de ser um pastor ou um missionário naquele dia, mas eu queria servir a Deus como um cidadão, como um pedreiro, como
um carpinteiro, como um mecânico, um empresário que seja, serviria a Deus por toda a minha vida. Então, todos nós temos um chamado. Sim. Todos nós, né? Então, eu senti aquele chamado naquele dia para servir a Cristo, e hoje eu sinto que Deus quer me dar mais uma responsabilidade, né, que é o pastorado, mas todos têm um chamado, né? E você precisa descobrir qual é o seu chamado. De repente, sendo uma costureira, sendo trabalhador de obras, mas você precisa ser um missionário onde quer que você esteja. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar. E para quem não sabia que o Felipe vai ser ordenado pastor, vai ser sábado, agora dia 25, aqui na Igreja da Vila. Então estão todos convidados, né, Felipe? Todos convidados, vai ser um prazer tê-los aqui. Vai ser uma programação assim, muito emocionante e espero que contar com a presença de vocês lá. Bom, como já foi mencionado aqui, o Felipe é casado, ele tem o Ethan com 3 aninhos, tem mais um presentinho que está chegando. A gente sabe, né, que até hoje a sua prioridade foi a família. Uhum. Só que você tem várias responsabilidades como professor, agora como pastor, né? Uhum. Vai ser uma grande responsabilidade. E como que você tem essa visão, assim, vai continuar priorizando a sua família? Como que você tem essa visão sobre a família? Esse é um ponto muito importante, desafiador, né? Porque a gente sempre ouve falar que a família do pastor é uma família que sofre muito, porque, primeiro, você tem que, segundo as escrituras, ser exemplo dos fiéis. Você tem também a dificuldade de, tempos e tempos, ser mandado para lugares que você não faz ideia de para onde vai. A mulher do missionário é também uma missionária, né? Para topar um desafio desse, né? E os filhos não escolheram ser filhos de pastor, ser filhos de missionário, né? Mas eles entraram nessa também. Então, nesse mundo de hoje, ainda, acho que piora um pouco a situação, né? Mas eu tenho certeza que Deus, quando Ele fez o chamado, Ele deu as condições para que a família também pudesse servi-lo e ser abençoado nessa terra. Então, eu acredito que a família, nos dias de hoje, é o estandarte que sustenta a nossa sociedade, né? Sustenta a nossa sociedade, sustenta também a nossa igreja. E quando uma família ela entra em crise, né? Por exemplo, existe uma separação na família ou os filhos eles saem da fé, isso é algo terrível para a fé e para a sociedade, né? Então Sim. A família tem que estar sempre unido, nunca deixar de fazer o culto da manhã e da tarde, né? Às vezes a gente erra, né? Pode errar nesse aspecto, mas algo precisa ser rapidamente corrigido, porque a casa tem que ser uma sinagoga, né? E todas as vezes que nós invocamos o nome de Deus, a casa se torna uma sinagoga. Então, no antigo Israel, era feito o sacrifício da manhã e da tarde. Então, hoje nós temos que continuar com esse costume, né? Para que a nossa casa, a nossa família seja também abençoada. Amém. E Deus, eu tenho certeza que Deus vai abrindo caminho, porque a família, ela é a base de tudo. Então, a esposa, os filhos, eles vão também plantando as sementinhas com todos que eles têm contato. E por isso que a família é tão importante, por isso que a família é o alvo maior de Satanás, né? Exatamente. Que é destruir a família. Então, Deus vai fazendo tudo certinho para que essa família seja estruturada, que consiga atingir mais almas. Exatamente. Né? E Deus prepara o caminho. Eu acho que é importante, principalmente para os jovens, né? Dizendo aí aos jovens que quando for começar a sua família, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Comece a orar antes, peça a Deus para que mande a pessoa certa. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Yasmin, antes, né? Eu orava pedindo a Deus, né? Para que Deus estivesse sempre à frente, mandasse a pessoa certa. E ela apareceu. E a Yasmin, no início do nosso namoro, era uma menina assim que era muito estudiosa da Bíblia, né? Ela estudava muito a Bíblia, eu posso dizer com certeza. Eu já tinha o desejo de ser um missionário, um pastor, mas ela conhecia a Bíblia mais do que eu, né? E eu lembro que quando o nosso primeiro contato, nossa primeira conversa foi sobre um assunto teológico, né? E aí quando nós começamos a namorar, antes até de começar a namorar, eu falei pra ela, olha, eu vou ser um pastor, né? Porque éramos ainda adventistas, ela também era, eu era adventista. Eu falei, olha, eu vou ser um pastor, você quer ter a vida de esposa de pastor? E ela topou, né? Por quê? Porque ela também era uma grande missionária. Então, é importante nós colocarmos nas mãos de Deus
todas as famílias têm que ser uma família missionária, todas, né? Então, peça a Deus, coloque no coração que quando vocês constituírem as famílias de vocês, elas também precisam ser missionárias na Terra. Sim. Nunca esquecendo, né, o propósito principal, que é esse. Felipe, foi um grande prazer, uma grande alegria ter você aqui inaugurando, estreando o nosso programa. E nós vamos orar, eu acredito que todos que estão assistindo também vão orar pela nova fase na sua vida. E eu tenho certeza que você vai atingir muitas pessoas, além, né, do que você já atingiu até hoje. Amém. E será uma grande bênção na sua vida e na vida da sua família. Amém. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, pela graça de Deus, que isso possa ser uma certeza, né? E olha, eu fiquei muito feliz de participar desse primeiro, né, Pod Bless, para que Sim. Deus seja honrado e glorificado. Eu vou orar para que esse programa continue, seja uma bênção a partir daqui e que possa também alcançar muitas almas, tá? Que Deus Amém. abençoe. Né? Foi muito legal o trabalho que a gente fez aqui na escola. A Silene criou um grupo, né, para a gente visitar as famílias da escola. E foi uma experiência incrível, Sim. né? E assim como foi abençoado aquele trabalho, que esse aqui também seja muito abençoado. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. E eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos convidados, porque eu tenho certeza que cada um tem uma história que vai tocar o coração de vocês. E se eu conseguir, você também consegue.